Hashtag 166, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, e prosseguindo, a resposta é simples. Aplicar-se-á, ou aplicar-se-ia, muito a propósito, o pecado de Babilônia está na sua confusão, nas falsas doutrinas, um trabalho de deturpação quase inconsciente, de divisão dos filhos de Deus. Ela cai por propagá-las, indiscutivelmente primando nelas depois de lhe ser oferecida uma luz, a verdade, que a poderia corrigir. Para as igrejas protestantes tinha chegado um tempo de avanço para um campo religioso mais elevado. Podiam aceitar a luz e a verdade que lhes era oferecida e atingir a mais alta concepção. E podiam também rejeitá-las e perder sua espiritualidade e a bênção de Deus, ou, em outros termos, experimentar uma queda moral. A verdade é que Deus achou conveniente empregar como instrumento nessa obra. Foi a primeira mensagem, como vimos, a vinda da hora do juízo de Deus. O próximo segundo advento do Cristo era a doutrina pregada. Depois de ouvir tempo bastante para ver a bênção que acompanhava a doutrina, os bons resultados que a ela se seguiam, as igrejas como um todo a rejeitaram com escárnio, com desprezo, com desdém. Foram assim provadas, traindo claramente o fato de que seus corações estavam com o mundo e não com Jesus. E que o preferiram exatamente assim. Mas a mensagem teria curado os males que então existiam no mundo religioso. O profeta exclama, talvez, se referindo a esse mesmo tempo: queríamos sarar a Babilônia, mas não sarou. E onde é que encontramos essa advertência profética? Pode ver lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 9. E como sabemos que teriam sido o efeito da recepção da mensagem? Bom, a resposta é: por quê? Este foi o efeito de todos os que a receberam, e eram de diferentes denominações. Suas barreiras denominacionais foram derrubadas uma a uma. Credos em conflito foram desfeitos em átomos. A esperança de um milênio temporal foi abandonada. Falsas opiniões sobre a segunda vinda de Jesus foram corrigidas. Foram banidos o orgulho e a conformidade com o escândalo do mundo. O que estava mal foi posto em ordem e corações se uniram na maior doce fraternidade. E o amor e a alegria reinaram soberanamente. Entenderam por que eles tiveram que tropeçar nessa previsão inexata da vinda do Cristo naquela data? Se a doutrina fez isto com os poucos que a receberam, teria feito outro tanto com todos, se todos a tivessem recebido. Esta é a verdade. Mas, infelizmente, a mensagem foi rejeitada. E qual foi o resultado? Podemos falar já do resultado para todos aqueles que a rejeitaram. E o resultado para os que a receberam deve ser aqui mencionado. Por toda parte do país se levantou o clamor: caiu Babilônia. E, em antecipação do movimento apresentado pelo Apocalipse, capítulo 18, versículo de 1 a 4, que acrescentava: sai dela, povo meu,
e há cerca de 50 que se separaram pelas as denominações, né? Onde não lhes era permitido manter e proclamar em paz os seus pontos de vista, uma notável mudança veio. Então, sobre a igreja acerca da sua condição espiritual, na hipótese de que a proclamação da segunda vinda de Jesus estava na ordem do cumprimento profético e de que a mensagem era a verdade, presente para aquele tempo, o resultado não podia ter sido diferente. Quando uma pessoa recusa a luz, coloca-se necessariamente nas trevas. Quando o povo, uma agremiação religiosa, rejeita a verdade, forja inevitavelmente os grilhões do erro, para que os próprios membros se seguem a queda da espiritualidade, que é a queda moral. Isto foi o que experimentaram as igrejas. Preferiram aderir a velhos erros e pregarem ainda suas falsas doutrinas entre o povo. O farol da verdade teve, portanto, que os abandonar, de iluminar seus caminhos. Entre aspas, deixai que os mortos enterrem seus mortos. É a advertência do Cristo. Alguns deles sentiram, deploraram mesmo a mudança. Os seguintes testemunhos dos seus próprios autores descrevem a sua condição naquele tempo. Por exemplo, o periódico, né? Paparino Cristão, falava nos seguintes termos lamentosos. Em todas, abre aspas, em todas as direções ouvimos o doloroso clamor, som trazido por todas as brisas do céu, enregeladas com as rajadas dos ventos dos icebergs do norte. Apoderaram-se como íncubos do peito, dos tímidos, dos tíbios, dos mornos e, sorvendo as energias dos fracos, aí está o resultado, a divisão, a anarquia, a abominação da desolação, assolando as plagas espirituais. Fecha aspas. Quem disse isso foi o periódico Paladino Cristão. O outro, o Telescópio Religioso, outro periódico, empregava a seguinte linguagem. Nunca, abre aspas, nunca testemunhamos um declínio tão geral da religião como agora. Na verdade, a igreja devia despertar, investigar a causa desta queda, desta tibieza, desta angústia, porque a deve ter considerado uma aflição. Todo aquele que ama verdadeiramente o Sião espiritual, quando nos lembramos de quão poucos e raros são os casos de verdadeira conversão da impenitência, dureza dos pecados ou dos pecadores empedernidos. Involuntariamente tem que exclamar, Deus se esqueceu de ser pai? Fechou as portas da misericórdia para seus filhos? Por esse tempo, fecha aspas aqui, né? Por esse tempo eram feitas nos jornais proclamações religiosas de jejum, nos periódicos de oração pedindo a volta do Espírito da Verdade, que eles clamavam o Espírito Santo. Então, estão entendendo? Estamos aqui falando sobre aquela previsão inexata do Cristo naquela época, onde houve um terremoto na igreja evangélica, principalmente nos Estados Unidos. Vamos para a próxima